Fala conosco agora, então, o professor Vinícius Ozana, Lírio Ozana Ferreira, que foi comissão técnica da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente do livro de Geografia, e aí a gente vai saber como a gente fortalece as redes com esse livro, com esse material, e o que ele traz de novidade. Professor Vinícius. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui falando com vocês, né? Eu sou Vinícius Ozana, sou do Rio de Janeiro. Hoje sou professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e estou diretor numa escola estadual do Rio de Janeiro. Atuei, ano passado, na Comissão Técnica do PNLD 2026-2029, e o grande desafio desse... esqueci a autodescrição, né? Eu sou um homem negro, alto, cabelo cortado baixo, estou com a blusa social lilás. Bem, o grande desafio do PNLD foi essa relação entre as cátedras, ou seja, estabelecer um PNLD das ciências humanas e sociais aplicadas, né, discutindo entre geografia, história, filosofia e sociologia, quais os melhores caminhos para finalizar e dar essa coleção como aceita. Foi complexo porque as avaliações elas não foram feitas em conjunto. Então, a equipe de geografia trabalhou com os livros de geografia e, ao final do processo, quando esse diálogo foi construído, nós descobrimos, por exemplo, que alguns livros de geografia que nós considerávamos, né, aptos a serem distribuídos, os outros componentes da coleção não estavam com essa mesma avaliação. Então, esse processo foi um processo mais complexo, acredito que pelo pioneirismo, né, da situação. Não sei se isso vai se manter para os outros PNLDs, mas acredito que, ao final desse processo, o que a gente vai ter como garantia é um material que chega às mãos do professor com ainda mais qualidade, né? Pelo menos essa foi a percepção que nós tivemos quando, ao final de tudo, e conversando sobre as coleções, nós percebemos que aquelas coleções que foram aceitas realmente estavam com uma oferta de material de muita qualidade, ressaltando o que foi dito aqui pela colega, não há a possibilidade de um livro didático ideal ou que substitua a relação com o professor, né? Então, primeiro, essa relação, como já dito, de integração, entrelaçamento das áreas, né? Buscando diálogos efetivos nesse processo. Acredito, né? Uma das coisas que deixei de citar, estou há 19 anos na educação básica, com ensino fundamental 2 e ensino médio. E acredito que os colegas aqui que já partilharam a sala de aula, em dado momento, receberam esse material do PNLD, talvez até com um pouco de descrédito, ou buscando diálogo entre algumas coleções e sem encontrar. Acredito que isso não vai se repetir nesse PNLD atual até 2029. E dentro dessa relação, esse diálogo interdisciplinar, né, ele consegue promover o maior uso do livro, que eu acho que é uma outra relação problemática que a gente que está na ponta, está na escola, encontra. Muitas vezes você recebe aquele material ali, mas não consegue estabelecer um uso efetivo, por N questões. O livro construído nesse alinhamento com a BNCC e a política do novo ensino médio, né, o que é muito relevante por conta dessa relação da formação geral básica e dos itinerários formativos, que eu acho que essa estrutura apresentada agora, ela deu muito significado ao que nós vimos como aplicação de itinerário, principalmente as críticas ao, digamos, esvaziamento de algumas disciplinas que estavam sendo ofertadas nesse cardápio de eletivas presentes nas escolas. Então, esse diálogo, essa construção de diálogo, com certeza, vai permitir mais objetividade na abordagem com essas disciplinas eletivas, né? Para além disso, esses livros trazem, enquanto organização e relevância no processo, essa superação dessa desconexão curricular, que eu estou apresentando aqui como essa dificuldade no uso do material. Além disso, uma valorização da realidade da escola. Eu entendo que há um certo até perigo no uso da palavra realidade, levando em consideração essa multiplicidade, né, de questões que existem nas escolas, mas você, professor, que está na escola e recebe esse material, você vai perceber ali que existem
diversas possibilidades de construção de diálogo entre o que está acontecendo ali na comunidade escolar com o que o material oferece. Esse processo também é um processo garantidor de que você vai ter o uso do material de forma mais efetiva, né? Para além disso, esse foco na territorialidade ele está associado ao uso de temas contemporâneos e, na minha percepção, né, enquanto CT de Geografia, a principal característica relevante do uso desses temas contemporâneos é o combate aos epistemicídios, né? Então, a gente tem, durante muito tempo, certos silenciamentos que ocorreram aí nas distribuições de material didático de forma geral, no uso do currículo, e muitas vezes no erro de encarar o currículo como um documento escriturístico, monolítico, algo que vá supostamente basear tudo o que acontece na sala de aula, né? E aí não havendo essa possibilidade, e deixando claro a necessidade de encararmos tanto o currículo quanto os planejamentos como algo flexível, passível de diálogo e que você consiga negociar essas relações, esse material está oferecendo um apoio substancial nesse processo, né? E essa relação do epistemicídio ela está muito associada com a abertura, espaço para discussões de conhecimentos periféricos, né, para discussões associadas à história africana, história afro-brasileira, à história indígena, à presença e grande relevância das mulheres em todo esse processo de conhecimento, de construção de conhecimento efetivo e colocando o estudante e o professor nessa centralidade, nesse diálogo. O professor enquanto mediador do conhecimento e o estudante com seu conhecimento pregresso sendo valorizado. E aí a escola, a sala de aula, ela vira esse espaço onde esses diálogos se fortalecem e vão garantindo essa construção de conhecimento socialmente válido nesse processo, né? Então, a relação dos profissionais da educação e dessa utilização, eu acredito que você, profissional que está na escola, ao receber o material, você vai ter uma valorização enquanto autor, porque você vai sentir essa liberdade de construir diálogos com o material, trazendo coisas para além do puro uso do livro. Eu não sei como foi a experiência de escolarização de vocês, mas muitas vezes, na minha experiência de escolarização básica, o livro era lido ali diretamente, sem, basicamente, uma intervenção do profissional. E já vi isso acontecer, inclusive, com profissionais sendo tolhidos de construir esses diálogos, né? Então, basear e pensar na escolha do material, focado nessa relação, uma relação de diálogo com a territorialidade, diálogo com os professores, essa relação de corpo-território, embasando as discussões, isso foi fundamental na nossa escolha. E em relação às ciências humanas e sociais aplicadas, eu acho que vocês vão ter essa percepção. Vale ressaltar também, já caminhando para o final, né, que esse processo do professor enquanto mediador do conhecimento, do professor, autor, né, desse profissional que está estabelecendo essas práticas dialógicas, né, fortalecendo essa relação prática, teoria, prática, ele encontra no AVAMEC, né, que foi dito aqui na mesa anterior, uma ferramenta muito válida, né, nesse processo formativo. Eu entendo e sei que há, digamos assim, pouco incentivo para a formação continuada do professor, de forma geral. Geralmente, essas possibilidades de formação, etc., elas são muito mais estabelecidas em parcerias e apoios do que efetivamente nessas relações com as secretarias municipais e estaduais de educação. Eu sou exemplo disso, né? Hoje, por exemplo, não dei aula para as turmas para poder estar aqui. Então, você imagina a necessidade de apoio por parte das equipes diretivas para que isso se consolide. Mas, na prática, os cursos estão muito bem estruturados. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de entrar na plataforma, mas acredito que, ao entrar na plataforma, buscar o curso e construir esse diálogo com o PNLD vai ser uma ferramenta muito poderosa para valorizar e qualificar mais o trabalho de vocês em sala de aula e também nessa relação de participação e pertencimento dos estudantes, tá? Muito obrigado, boa tarde.